Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Wagner Santos, você está chegando aqui no canal do Bola de Fogo. Eu sou professor de português, conhecido como Bola de Fogo. Mais de 20 anos preparando vocês para as provas, seja de concurso, seja de vestibular, seja na sua vida. E estou aqui hoje com uma missão muito, mas muito especial mesmo. Vamos resolver, ou começar a resolver, melhor dizendo, a prova de português do TJ São Paulo de 2023, a última prova aplicada, elaborada pela mesma banca de sempre, pela VUNESP, e trouxe a parte 1 dessa prova, porque é uma prova longa, a gente gosta muito, 24 questões de português. Então eu preferi separar em duas partes para facilitar aí a sua visualização, para que você possa, né, assistir de uma forma mais tranquila, não um vídeo lá de 900 horas, né, mas para que você possa assistir de uma forma mais tranquila. Então, estamos juntos, estamos misturados, é isso, e a gente vai cair para cima. Primeira parte hoje, segunda parte logo no canal, dependendo da hora que você estiver assistindo isso aqui, já vai estar lá para que você assista. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá, vamos junto aqui, ó, começando com o textinho. Leia o texto para responder às questões de números 1 a 3. Por causa de falta de acompanhamento médico, as mortes maternas aumentaram ou estagnaram em quase todas as regiões do mundo. Em média, uma mulher morre durante a gravidez ou no parto a cada 2 minutos, de acordo com o relatório da OMS, Tendências na Mortalidade Materna, divulgado em fevereiro. O total das mulheres grávidas que não fazem nem 4 dos 8 exames recomendados durante a gravidez ou não recebem cuidados essenciais após o parto é de aproximadamente 1/3 delas, ou seja, bastante gente que não faz nem 4, ou seja, nem a metade dos 8 exames recomendados, beleza? Enquanto cerca de 270 milhões não têm acesso a métodos modernos de planejamento familiar. Em 2020, cerca de 70% de todas as mortes maternas ocorreram na África subsaariana, em razão de sangramento grave, pressão alta, infecções relacionadas à gravidez, complicação ou complicações de aborto inseguro e doenças como HIV/AIDS ou malária, que podem ser agravadas pela gravidez. No Chad, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Na Alemanha, de 5 para cada 100 mil. Então isso aqui é assustador, né? Essa última informação, o texto como um todo, né? Lá a ideia de que no mundo a cada 2 minutos morre uma mulher, né? Em média uma mulher a cada 2 minutos no parto, né? É pesado, gente, isso aqui ou durante a gravidez, né? Bastante coisa. E aí quando você percebe realmente essa diferença, né? O Chad é um país subsaariano bastante pobre, você tem lá 1.000 mulheres a cada 100 mil, né? E aí quando você pensa, caraca, na Alemanha são 5 para cada 100 mil pessoas, também a mesma estatística, é bastante diferente, né? A gente percebe claramente esse abismo existente no mundo com relação a tudo, né? Mas aqui no caso com relação à saúde das mulheres grávidas, beleza? Um texto informativo, é um texto que tem ali, logicamente, como a gente costuma dizer, uma pesquisa, né? Então ela vai defender um ponto, e aí o ponto que ela está defendendo claramente é essa necessidade de um maior cuidado, uma necessidade de preocupação maior com relação às mulheres grávidas no mundo inteiro, em especial na África. Beleza? Bora lá para a primeira questão? Vamos para a primeira questão, o que temos aqui? Assinale a alternativa em que o enunciado está em conformidade com as informações do texto e com a norma padrão. Então, olha só, cerca de 270 milhões de mulheres não dispõem de acesso a métodos de planejamento familiar, ficando vulnerável a uma série de problemas. Na realidade, a gente percebe que essa informação, ó, ela está correta, né? Ó, 270 milhões de mulheres não têm acesso a métodos modernos de planejamento familiar, beleza? Só que qual é o problema aqui? O problema é a norma padrão. A gente tem que analisar não só a informação, mas a relação que vai se estabelecer com a norma padrão. Ó. Cerca de 270 milhões de mulheres dispõem. Tem um problema, porque quando você usa a expressão cerca de, você vai fazer a concordância com o número, né?
Então, cerca de 270 milhões milhões de mulheres dispõem, certo? De acesso a métodos familiares, ficando, aqui tem o segundo errinho, porque se a gente vai fazer a concordância com o numeral, né, a gente precisa colocar isso aqui como vulneráveis. Então, vulneráveis, beleza? O relatório da OMS mostra que cerca de 1/3 das mulheres grávidas não faz nem metade dos exames pré-natais recomendados. Perfeito, né? Porque aqui qual é o detalhe agora? O detalhe é essa a nossa resposta, né? Não era isso que eu queria que entrasse agora, mas ok, entrou. Beleza. O que vai acontecer? Vai concordar com o numeral, é aquilo que a gente estava falando, né? Então, cerca de 1/3 das mulheres grávidas não faz nem metade dos exames pré-natais recomendados. Então, essa aqui está dentro daquilo que espera a norma culta, né? Está dentro daquilo que prescreve a norma culta com relação a todos os elementos. Então, a regência está ok, a concordância está ok e a informação trazida também está ok, beleza? Ainda que se recomende exames às mulheres grávidas, a maioria delas tem se mostrado contrária. Aí aqui, ó, a gente tem um problema. Ainda que a maioria delas permita que esse verbo fique no plural, porque a maioria é um partitivo, né? Se mostrado contrárias. Se eu fiz a escolha de marcar este primeiro verbo no plural e ele aceita esse plural por culpa da maioria, né? Você pode concordar com o núcleo, que é maioria, ou você pode concordar com o determinante, beleza? Só que aí, se eu coloquei no plural aqui, tudo vai estar correlacionado com o determinante. Então, seria, tem se mostrado contrárias, a maioria delas tem se mostrado contrárias, à realização desse controle médico, beleza? Por quê? Exatamente porque a gente vai perceber que a gente tem ali a escolha pelo plural. Aqui a gente teria a preferência pelo singular. O aumento das mortes maternas sinalizam. Na verdade, aqui não tem nenhum partitivo, então a gente não está liberado para fazer essa concordância. Então, sinaliza para a necessidade de garantir às mulheres acesso aos cuidados essenciais em saúde. Beleza? De acordo com a OMS, falta empenho das mulheres grávidas para realizar os exames pré-natal. Opa, temos 2 erros. Ó, os exames pré-natal, na verdade tem que ser pré-natais, né? Que mantém, porque aqui, ó, vai ser um mantém. E aqui seria pré-natais, porque tem que fazer a concordância com a palavra exames. O sujeito do mantém é o que, mas o referencial desse que é exatamente o exames, porque é um pronome relativo, e aí ele tem um referencial externo. Beleza? Primeira questãozinha, uma questãozinha mais longa, mais trabalhosa, típica do que a gente já imagina para a VUNESP, né? Típico daquilo que a gente visualiza quando o assunto é VUNESP. Beleza? Bora que só bora? Para a próxima. Bora que só bora! Se você está gostando, já deixa seu like, já se inscreve, marca o sininho e vamos em frente. Bora para a próxima. As informações presentes ao final do texto, no CHADD, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos, na Alemanha de 5 para cada 100 mil, permitem concluir corretamente que a mortalidade materna, vamos lá, está estagnada no CHADD e na Alemanha, não se configurando, pois, um problema de saúde pública, pelo amor de Deus, né, gente? Essa aqui não tem nem como a gente pensar que é ela, porque exatamente é um problema. Se configura, e a gente não tem a informação de que ela está estagnada. Ele deu uma informação e em nenhum momento ele disse que parou por ali, né? Se mostra alarmante de fato, olha só, se mostra alarmante de fato na Alemanha. Opa, oi? Fruto da ausência de métodos de planejamento familiar. Essa ausência de métodos de planejamento familiar, a gente já viu que acontece na África subsaariana, principalmente, né? Então, aqui também não serve como nossa resposta. É uma realidade também presente em países desenvolvidos, porém, neles, a incidência de mortes é melhor. Opa!
Olha que coisa interessante. Esta é a nossa resposta. Wagner, mas por que essa é a nossa resposta? Veja só. É uma realidade também presente nos países desenvolvidos? Sim, porque na Alemanha as pessoas morrem também durante a gravidez. Porém, neles, a incidência de mortes é menor. Você conseguiria, mesmo que você não concorde, fala, não, Wagner, eu não gostei disso aqui, porque eu achei que acabou mudando um pouco o foco do que queria, né? Porque, na verdade, o autor coloca essa informação para chamar a atenção para a realidade da África, e aí acaba virando o jogo. Ainda que eu concorde com você, o objetivo dele não era mostrar que na Alemanha também morriam pessoas, morriam grávidas, né? Ele queria mostrar que o desenvolvimento do país influencia na quantidade de mortes, né? Pensando dessa forma, beleza. Mas aquela informação nos leva a esse pensamento. Como assim? Se eu estou afirmando que morre no Chad e na Alemanha, nos dois morrem. Ok. Né? E é uma pena, claro. E aí ele vai dizer que a incidência é menor. Mas veja como não tem como ser nenhuma das outras, ó. Atinge indistintamente todos os países do planeta? Você pode afirmar isso a partir deste finalzinho do texto? Não, tá? É uma extrapolação. Sendo mais contundente nos países que são mais ricos, também não, né, gente? Então a gente não tem exatamente essa visão aqui. Essa alternativa fica realmente erradinha, né? Se distribui de forma irregular pelos países, ok, check. Sendo paradoxalmente menos severa nos países mais pobres, também não, né? A gente tem exatamente o contrário, é muito mais severa nos países mais pobres. Fechou? Pegou visão? Conseguiu entender? De boa? Massa. Questãozinha também de interpretação. A outra era uma mescla, né, de interpretação com norma culta, que é bem típico da VUNESP também. E agora a gente tem aqui o quê? Uma questão de interpretação. Bora pra frente? Bora que só bora? Vamos pra frente juntos aqui, ó. Trecho para a questão. No Chad, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Na Alemanha, de 5 para 100 mil. Na frase final do texto, na Alemanha, de 5 para cada 100 mil, a vírgula serve para separar a expressão adverbial de lugar. Beleza. Aqui ele já te quebrou as pernas porque você vai pensar que é por conta disso, mas ele já está dizendo que sim. E para indicar, olha só que interessante essa questão de vírgula, ó. A separação de termos em enumeração? Não, nós não temos uma enumeração aqui. Uma enumeração seria se eu dissesse na Alemanha, no Chad, no Brasil e no Egito. É o tchan no Egito. O que acontece? Ó, essa vírgula separa a enumeração, beleza. Mas aqui eu não tenho nenhuma enumeração, né? Retificação de informação prévia? Não. Retificação é conserto, tá? É você consertar alguma coisa. Retificar é consertar. É um conserto de uma informação anterior? Um conserto seria se ele dissesse assim, ó. A taxa de mortalidade é de 1.063 pessoas para cada 100 mil nascidos vivos. Digo, para cada 120 mil nascidos vivos. Aí quando você diz assim, digo, ou, né, ou retificando, e aí você dá uma indicação de que a informação anterior está incorreta. Beleza? Então, também não serve essa letra B. Vamos voltar lá. Informação implícita no enunciado. Interessantíssimo isso, ó. Porque quando ele diz na Alemanha, de 5 para cada 100 mil, o que ele está reiterando? Ele cortou uma coisa aí. O que ele cortou? Ele cortou a ideia de que na Alemanha a taxa média de mortalidade é de 1.060... Então ele veio até aqui, ó. Ele cortou esse trecho. A média de mortalidade é. Então essa vírgula também serve para indicar que houve zeugma, ou seja, um apagamento desse trecho. Por que nesse caso a gente não vai chamar de elipse e está chamando de zeugma? Porque na realidade
A zeugma é quando você apaga elementos que já apareceram anteriormente, né? E aí você marca por conta dessa vírgula, principalmente se os elementos tiverem verbo. Ali eu poderia dizer, na Alemanha é de 5 para cada 100 mil. Já apagaria menos coisa, mas quando você apaga elementos, em especial verbo, que já apareceu anteriormente, você pode marcar com essa vírgula e se chama zeugma. Essa vírgula que marca a zeugma pode aparecer algum dia na sua vida aí, ó. A vírgula que marca a zeugma é chamada de vírgula vicária. Então, ó, a vírgula que marca a zeugma, então a vírgula que marca a zeugma é a vicária. Fechou? Então, a nossa resposta é exatamente essa. Então, essa vírgula serve tanto para separar o na Alemanha, nem seria obrigatório, quanto para marcar o apagamento. É uma vírgula bem legal, até porque quando você não lê a questão né, com atenção, eu colocando as questões no PowerPoint antes de resolvê-las, eu bati o olho e falei, ó, tá faltando resposta, porque eu só olhei, a vírgula serve, eu já busquei o quê? Separar o adjunto adverbial deslocado. Tá separando, tá certo. Só que tem uma outra função nesse meio, tá? Fiquem sempre muito atentos. Divergência entre dados citados, tem alguma divergência? A vírgula serviria para isso? Não, né? Ambiguidade para indicar ambiguidade? Não, né, gente? Não faz sentido. Ah, eu quero indicar que eu sou ambíguo. Isso não faria sentido, né? Pelo contrário, eu ia querer disfarçar. Mas aí botar... E também você pode até colocar a vírgula para eliminar ambiguidades, mas para destacar, para indicar que há ambiguidade, nem faria sentido. Beleza? Pegou visão aqui? Nesse caso, eu acho que também daria pra gente resolver sem problema nenhum por eliminação, porque você tá vendo que não tem uma enumeração, você tá vendo que não tem retificação, que é esse conserto, você tá vendo que não tem divergência entre os dados, e você tá vendo que não tem ambiguidade. Então, daria também para resolver por meio da eliminação. VUNESP sempre tem questão de vírgula, mas é sempre mesmo. Beleza? Bora para a próxima? Vamos lá. Mais um textinho pra gente. Essa prova foi uma prova com muitos textos, né? Assim, se não me engano, são 4 ou 5 textos, não tenho certeza se são 4 ou 5. Eu acho que são 4. Aqui é muita informação nessa cabeça. Mas agora um texto mais longo um pouquinho, só que o que acontece? Nós vamos perceber que também são mais questões de 4 a 10. Vamos junto, ó. Leia o texto para responder às questões de número 4 a 10. Então vamos junto aqui, ó. Vem junto comigo. Choque elétrico. A União Europeia, UE, engatou marcha acelerada para eletrificar sua frota de veículos. Ou aquele título para pegar todo mundo, né? Em 2035, deixará de fabricar carros movidos a combustíveis fósseis. A medida faz parte da estratégia para zerar em 2050 as emissões de carbono. Com 27%, a fatia de vendas na China é mais que o dobro da média mundial de 13%. Lá, 6,2 milhões de veículos eletrificados chegaram às ruas em 2022. Entre os totalmente elétricos com baterias, BEV, na abreviação em inglês, e os híbridos, que podem ser ligados na tomada, plugins ou PHEV. As vendas chinesas no setor cresceram 82% em 2022, enquanto o mercado automotivo geral encolhia 5,3%. No mundo, o avanço verde foi de 55%, ante retração de 0,5% nas vendas totais de veículos, segundo base de dados EV Volumes. Então aqui a gente já tem algumas informações, né? Aquele título que parecia que ia falar sobre alguém levando um choque, mas é o choque dos dados, né? Assim, e aí a gente percebe o quanto é díspare com relação o mundo, com relação, por exemplo, à China e com relação à própria União Europeia, né, que a gente está vendo que tem uma preocupação muito grande com a eliminação dos carros movidos a combustíveis fósseis, enquanto em outros lugares esse incentivo permanece, né? Então, na Alemanha, por exemplo, não chega nem a 2005, não é nem 2035, se não me engano, é 2030, que aí eles vão parar de fabricar carros a gasolina, a diesel ou a álcool, lá nem trabalha tanto com álcool, né? Mas assim, eles vão parar de produzir carros movidos a combustíveis que não sejam... como é o nome mesmo que eles dão? Meu Deus do céu,
ecologicamente seguros, né? Então a gente tem essa relação. Vamos lá, vamos voltar para o nosso texto que ele é longuinho. Do ângulo da crise climática, pouco adiantará eletrificar a frota se a energia das baterias provier de fontes emissoras de carbono. Faz sentido. Como usinas alimentadas com carvão mineral, óleo ou gás natural. A matriz elétrica precisa ser toda renovável para fazer diferença contra o aquecimento global. Nesse quesito, o Brasil ocupa a posição ímpar, com 82,9% da eletricidade oriunda de fontes renováveis, hidráulica, eólica, solar e biomassa, contra 28,6% na média do planeta. Some-se a isso a alta produção do etanol e tem-se um enorme potencial para BEVs e PEVs. Vou chamar de PEVs mesmo. Os números são ínfimos, contudo. Circulam aqui apenas 135.300 carros elétricos e híbridos, menos de 0,1% da frota de veículos leves. As vendas têm aumentado, é fato, com 49,2 mil emplacamentos em 2022, incremento de 41% sobre o ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Então, a gente percebe que aqui agora trouxe para a realidade brasileira e dentro da realidade brasileira a gente percebe que nós estamos caminhando pelo outro lado, né? Assim, qual é o contraponto desse texto, que é um contraponto interessante? Lá fora, você tem um maior consumo de carros elétricos. Aqui é muito pequeno, como você percebeu, menos de 0,1% da nossa frota. Contudo, o Brasil é, digamos, exemplo na produção de energia elétrica por fontes renováveis. Ou seja, a gente está indo pelo outro caminho, precisa juntar os dois caminhos, ok. Né? Mas não adianta, é isso que ele quer dizer, não adianta todos os carros do mundo serem elétricos se a gente continuar produzindo energia elétrica por meio de emissão de carbono, ou por meio, não por meio de emissão, né? Mas por meio de formas que emitem carbono. Beleza? Pegou? Então, vamos para o finalzinho do nosso texto aqui, ó. A maioria dos carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional é de modelos pouco acessíveis e poderão ficar ainda mais caros se o governo federal ouvir o pleito apresentado em fevereiro pela Anfávia de revogar a isenção do imposto de importação com um retorno da alíquota de 35%. Ou seja, as montadoras querem garantir uma reserva de mercado. Enquanto a Europa acelera, no Brasil, ameaçam puxar o freio de mão. É o lobby, galera, é o lobby das empresas, né? É o lobby das montadoras. O que ele quer dizer aqui nesse final? Que as montadoras estão pedindo, fazendo lobby, exatamente para que o governo tire o subsídio que é dado à importação de carros elétricos, exatamente porque eles querem continuar vendendo os carros produzidos por eles, que não são os elétricos, né? No máximo, uns híbridozinhos. Vamos juntos? Vamos juntos. Essa questão é longuinha, então preciso de atenção. O que eu queria dizer para vocês com relação a questões mais longas? Cuidado, leia o item completo, se você percebeu que o começo dele está certo, a segunda parte está certa, beleza, ok, mas leia o item de forma completa. Claro, se a primeira parte já estiver errada, a gente já despreza, beleza? Vamos junto aqui, ó. As informações do texto permitem concluir, então, ó, as informações do texto permitem concluir corretamente que o Brasil reúne condições favoráveis para a implementação de uma frota automobilística com veículos elétricos e híbridos. Perfeito. Todavia, veículos desse gênero ainda são pouco acessíveis, perfeito aqui também, ó, para a grande maioria dos consumidores devido aos preços altos. É o que ele fala no finalzinho aqui, né? Ó, é de modelos pouco acessíveis. A gente percebe que acessível é no sentido de preço, né? E poderão ficar, ó, onde é que ele marca, ó, ainda mais caros. Se ele usa a ideia de ainda mais caros, ele está indicando que eles já são caros. Senão eles não ficariam ainda mais caros, eles ficariam caros. Beleza? Então, pegamos essa visão e gostamos muito desta questão. Porque, ó, reúne condições favoráveis? Sim. Por que reúne condições favoráveis? Porque você tem necessariamente uma produção, dentro daquela preocupação dele, o Brasil já tem uma produção ecologicamente equilibrada de energia elétrica. Então, ó, o Brasil tem
produção, ok? Ó, que legal essa ideia. Produção ecologicamente sustentável. De quê? De energia elétrica. Então, é perfeito para que isso aconteça, né? De energia elétrica. Beleza? A possibilidade de expansão dos carros elétricos, atendendo à estratégia de zerar as emissões de carbono até 2050, amplia-se na Europa e o Brasil segue esse exemplo, com a revogação da isenção do imposto. Uai, é ambíguo isso aqui, né? Na verdade é incongruente, né? Se a gente está tentando zerar, não faz sentido revogar. A média mundial de carros eletrificados mostra que a meta de zerar a meta de emissão zero de carbono prevista para 2050 será alcançada para a surpresa da União Europeia, primeiro na China, que já eletrificou 25% de sua frota, e depois pelo Brasil. Não tem nada a ver com isso, né? Aqui, ó, a gente vai perceber lá atrás, inclusive, que no caso, a China tem realmente 27%, né, de vendas na China, né? Mas não quer dizer que já eletrificou 27% da frota. Ele vende 27% dos carros, ok? Então, e também não tem o Brasil aqui, porque o Brasil vende muito pouco, como a gente viu, eletrificados aqui só 0,1% da nossa frota de carros. A crise climática se intensificará nas próximas décadas, pois a eletrificação dos veículos, como no Brasil, tem se dado com a matriz energética de fontes não renováveis, como usinas alimentadas com carvão mineral, óleo ou gás natural. Também não, né, principalmente por esse como no Brasil, porque ele vai mostrar exatamente que o Brasil está à frente nessa posição de produção de energia elétrica por fontes renováveis, né? Então a gente vai perceber que ele está à frente, então temos um problema aqui, né? Como assim? Aqui a gente tem fontes renováveis e também ele não está dizendo que vai piorar, ele está dizendo que é uma possibilidade, ok? A eletrificação dos carros é uma realidade incontestável na União Europeia e na China, perfeito. Mas ainda está distante do cotidiano brasileiro, no qual a frota de veículos leves eletrificados e híbridos é pequena e as vendas estão estagnadas. Aqui, ó, é o item para pegar você. Se você só leu até aqui, ó, você colocou esse item como verdadeiro. Porque realmente, né, assim, está distante da nossa realidade? Muito. Mas olha o que ele afirma no final. As vendas estão estagnadas desde 2022. Não estão. As vendas estão crescendo. Elas a cada dia crescem. Fechou, meus jovens? Pegaram visão? Vamos passar para a próxima? Vamos passar para a próxima, porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Vamos junto, ó. Não tenho problema de ficar o dia todo com vocês, mas, né, é muita questão, meus jovens. Assinale a alternativa em que há termo empregado em sentido figurado nas duas passagens transcritas do texto. Então, aqui neste caso em específico, o que essa criatura quer da gente? Ó, sentido figurado, ou seja, uso da conotação. Fechou? Então, eu quero o uso da conotação. Lá, 6,2 milhões de veículos eletrificados chegaram às ruas em 2022. Já não serve pra gente porque esse primeiro item não tem nada. A maioria dos carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional é de modelos pouco acessíveis. Só linguagem, aqui só denotação. Só denotação, tá? Com 27% do mercado, a fatia de vendas na China é mais que o dobro na média mundial de 13%. A gente poderia dizer que essa fatia aqui, ó, de vendas, poderia até ser uma linguagem figurada. Eu acho muito fraca. Mas, de qualquer forma, ó, de revogar a isenção de imposto com retorno da alíquota, não tem. Então, resolveu nossa vida. As vendas no setor... As vendas chinesas no setor cresceram 82% em 2022, enquanto o mercado automotivo geral encolhia 5,3%. Opa! Aqui temos, hein? Aqui temos a ideia do encolhia. Beleza? As vendas têm aumentado, é fato, com 49,2 mil emplacamentos em 2022. Não faz sentido. Não tem nada que seja figurado. Aqui tem, ó, vamos junto, aqui vai ter, gente, é essa, ó.
A União Europeia engatou marcha acelerada. Olha a conotação aqui, olha a metáfora. Aqui eu tenho uma super metaforona, né? Eu vou botar aqui mais para cima, porque vai entrar aqui o negocinho, ó. Então, aqui uma metáfora. E, olha na próxima. No próximo, ó. Enquanto a Europa acelera, no Brasil ameaçam puxar o freio de mão. Outra boa metáfora, né? E é a metáfora exatamente, duas metáforas, como eles pedem pra gente. Logo, nossa respostinha, letra D, de domingo quero te encontrar. No mundo, o avanço verde, aqui eu tenho, ó, avanço verde foi de 55%, anti-retração, pipipipopopó. A matriz elétrica precisa ser toda renovável para fazer diferença contra o aquecimento global. Não faz sentido, né? Tudo denotação ali também. Beleza? Então, no primeiro a gente teria aqui, linguagem figurada é sempre muito importante e é uma das aulas presentes neste canalzinho que vos fala, que se você está curtindo esse vídeo já, né, já deixa o seu like, já nos segue e já marca o sininho para receber aí as o quê? Notificações deste canal voltado para você. Aqui o objetivo é você. O meu objetivo aqui é fazer você aprender português de forma descomplicada. Bora junto e misturado, bora junto e misturado. Vamos lá? Bora que só bora, vamos lá. O último parágrafo do texto deixa claro que Brasil e União Europeia investem na eletrificação de veículos ao contrário dos chineses. Não, né, gente? Os chineses estão na frente dessa corrida, né? Então aqui, ó, não é ao contrário dos chineses. União Europeia e China ambicionam conquistar as fontes renováveis de energia brasileira. Em nenhum momento aqui não, mais para frente, aqui, ó. Em nenhum momento ele fala isso, né? Não tem nada disso. China descarta o Brasil como grande aliado. Olha que maluquice, gente. China descarta o Brasil como grande aliado para a implementação de carros eletrificados. Pelo contrário, não sei se vocês sabem, pequeno parêntese de atualidades, há uma briga gigantesca neste momento que estou gravando esse vídeo entre as duas grandes montadoras de carros elétricos do mundo, a do Musk e a chinesa, né? A que chegou agora, BYD, se não me engano, BYD, e a Tesla, né? Assim, na verdade, há uma grande briga por essa fatia de mercado chamada Brasil. O Brasil é uma grande fatia de mercado. Então, pelo contrário, a China não quer, a China quer vender aqui, inclusive tem crescido muito nesse último ano de 2023 e agora em 2024, a quantidade de veículos vendidos dessa empresa chinesa, né, que traz aí os carros, que agora tem uma modificação muito doida. Eu tô aqui falando porque é atualidade, né? Você consegue, antigamente você precisava refazer a parte elétrica da casa, né? Esse carro chinês você liga na tomada normal, assim, tomada 3 pinos, você coloca lá e o carro carrega. E tem uma autonomia legal. Não vou comprar porque eu sou pobre, tá, gente? União Europeia e Brasil enfrentam os mesmos problemas para a eletrificação dos carros? Não, né? Não. Mas olha essa letra E. O Brasil e a União Europeia agem diferente, perfeito, né? Agem de forma diferente quanto à ampliação da frota de veículos eletrificados. Perfeito. Ele vai deixar isso muito claro, né? Assim, ele quer mostrar o quê? Que o Brasil é um país com grande potencial de uma frota sustentável ambientalmente falando, mas não tem esse incentivo, porque o carro é muito caro, tudo é muito caro. Beleza? Bora pra frente? Vem junto? Vamos junto? Bora lá. Considere as passagens. E aqui não ficaram destacados os trechinhos, mas calma. Considere as passagens. Nesse quesito, o Brasil ocupa a posição ímpar. Aqui é a palavra ímpar, tá? Lá no documentinho que eu coloquei para vocês está destacado, ó. Ímpar. Com 82,9% da eletricidade oriunda de fontes renováveis. Os números são ínfimos. Essa é a segunda palavra, ok? Segunda palavra destacada. Se o governo federal ouvir o pleito apresentado, ó, pleito é a próxima palavra, apresentado em fevereiro pela Anfeva, de revogar. São essas as 4 palavras aqui. A gente acha, se eu decorei, não, gente, mas é por conta das opções de
de resposta. Vamos lá. Os termos destacados significam correta e respectivamente. Posição ímpar. Posição ímpar é uma posição de destaque, tá? Quando você fala assim, tipo, é uma posição ímpar, é alguma coisa de destaque, é alguma coisa que está acima das demais, ok? Então, posição ímpar poderia ser elementar? Não. Única? Ok, mas mesmo assim fraquinha. Extraordinária? Também. Excepcional também, beleza. Os números são ínfimos. Ilimitados? Não. Insignificantes? Ok. Incomensuráveis, ou seja, eles não podem ser medidos? Não, são pequenos, né? Ínfimo é pequeno. Limitados, ok. Inexpressivos, ok. Pronto, já eliminamos mais uma, ó. Eliminamos a letra A e eliminamos a letra C. Se o governo federal ouvir o pleito, olha só o contexto, ouvir o pleito, ou seja, o pedido, a demanda, a própria exigência poderia ser, tá? Então a gente tem aqui o quê, ó? Combinação? Não. Demanda? Check. Exigência? Também não serviria, a gente já eliminou essa. Distrato? Não é o distrato, tá? Distrato é destratar alguma coisa. Então, já tiramos, ficamos entre B e E. Anseio, ok. Agora, quem vai definir é a última palavrinha aqui, ó. Se o governo apresenta pela Anfeva de revogar, quando você revoga, você implanta? Não. Você cancela. Por isso que a nossa respostinha é letra B de Bosque. Essa aqui até que era tranquila. Talvez eu acho que só essa ímpar que daria um pouquinho mais de dúvida com relação a essas possibilidades aí de pensar, né? Assim, a gente conseguiria, por exemplo, de qualquer forma a gente teria que resolver todas, não tinha jeito, tá? Ou se a gente resolvesse de trás para frente, talvez resolvesse mais rápido, mas isso é assunto para uma outra aula. Vou dar uma aula para vocês ensinando como resolver a prova de forma mais rápida, né? Assim, nesse tipo de questão que você tem que marcar vários elementos, beleza? Focada na VUNESP. Vamos ter um momento TJ na nossa vida, ok? Pegou visão? Bora que só bora. Vamos junto, ó. Nas passagens, a medida faz parte da estratégia para zerar em 2050 as emissões de carbono. Então a gente já percebe que a gente vai ter que analisar conectivos, né? Se a energia das baterias provier de fontes emissoras de carbono, como usinas alimentadas com carvão natural, óleo ou gás natural, os termos destacados estabelecem correta e respectivamente relações de sentido D. Faz parte da estratégia para zerar. Você vai pensar qual é a ideia? Com qual objetivo? Ok? Então, ó, com qual objetivo? De zerar. Fechou? Pegou? Então, ó, objetivo de zerar. Então, não é consequência, não é condição, não é consequência, ou seja, é finalidade. Agora, ou vai ser... E aqui você resolveria se você quisesse pela lógica, tá? Se a energia das baterias provier de fontes emissoras de carbono, como usinas. É exemplificação, não poderia ser condição. Essa aqui é uma coisa que eu gosto sempre de dizer. O como é usado comumente... Opa, não foi piada, hein, gente? Comumente, como causa, exemplificação, comparação, que a gente poderia até dizer que se aproxima muito da exemplificação, e conformidade, tá? Se você quiser, já guarda isso aí. Essa é uma das aulas que eu gosto muito de dar, mas muito mesmo. Exemplificação, comparação ou conformação. Conformidade, no caso. Beleza? Então aqui a gente conseguia matar até pela segunda, né? Mas a gente teria que analisar a primeira. Normalmente a VUNESP é mais difícil de fazer questão, que você mata resolvendo poucas... tem 3, se eu resolver uma, já tá. A VUNESP é uma banca muito certinha. É uma banca que faz provas muito redondinhas, né, assim. Acho as provas da VUNESP boa, gosto. Da parte portuguesa eu gosto bastante, porque eles são capazes de mexer com vários assuntos ao mesmo tempo, eles mesclam muitas coisas, né? E eles trazem questões bem elaboradas na maior parte das vezes. Fechou? Bora que só bora? Questão número 9. Estamos quase terminando, hein, gente? Segura comigo mais um pouquinho. Se segurou até agora, dá os seus likes. Na passagem do segundo parágrafo, lá, 6,2 milhões de veículos eletrificados chegaram às ruas em 2022,
o sinal indicativo de crase mantém-se, olha só, o sinal indicativo de crase mantém-se se a forma verbal destacada for substituída por, então olha só, se eu trocar circularam as ruas, não, né? Porque aqui, ó, circularam nas ruas. Foram às ruas, perfeito, né? Foram por quê? Às ruas, até porque você vai lembrar, ó, estava falando disso ontem no outro vídeo que eu estava gravando. Verbo chegar e o verbo ir, que são verbos essencialmente de movimento, eles são classificados como verbos intransitivos. Então, são verbos intransitivos. É muito doido isso, né? Mas eles vão ser sempre complementados, ainda que sejam intransitivos, por adjuntos adverbiais de lugar. E esses adjuntos adverbiais de lugar aqui, ó, neste caso em específico, regem a preposição a. Ou melhor dizendo, né? Esses verbos aqui regem a preposição a. São os verbos que regem, tá, gente? Desculpa. A preposição a. Então, aqui é o verbo ir. Espalharam-se pelas ruas, não seria as ruas, né? Então, ó, a questão aqui é crase, essa é uma questão de crase, questão boa, barra regência. Porque não é saber se a crase está correta, ela é muito mais de regência do que de crase. Tomaram as ruas, conquistaram as ruas. Porque aqui, ó, eu tenho VTI, aqui eu tenho VTI e aqui eu tenho VTD. Este é VI. Não se esqueça disso, a gramática ainda não evoluiu para dizer que esse elemento de lugar é objeto indireto. Deveria já ter evoluído? Sem dúvida nenhuma, não faz sentido, mas ok. A gente mantém lá a influência do nosso querido latim. Beleza? Eu sempre vou fazer isso para vocês. Vamos junto aqui agora, ó. Assinale a alternativa em que, ou que atende, a norma padrão de concordância verbal. As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram no Brasil. Perfeito. Esse aqui está check. Mas os preços desses veículos ainda mantêm, perfeito, poucos deles em circulação nas ruas do país. Perfeito, perfeito. Essa é a nossa resposta. Lembrando sempre que os verbos ter e vir mantiveram aqueles acentinhos, ó. Ele tem, isso vale para os verbos que forem derivados também. Então, ó, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Certo? Não se esqueça disso. Os carros elétricos e híbridos, acabei de falar, né? Ó, disponíveis no mercado nacional, vem contando, beleza? Aqui tínhamos que ter um acento, ó. Vem contando com a isenção de imposto que a Anfeva quer ver revogado, beleza? Do imposto que a Anfeva, na verdade, quer ver revogada, tá? Ainda tem um erro aqui de regência verbal, também nominal barra verbal, né? Porque quer ver revogada a isenção, não o imposto, né? No que diz respeito à matriz elétrica, o Brasil ocupa a posição ímpar, pois dispõe... Quem dispõe? É o Brasil, gente. O sujeito é o Brasil. Pois dispõe de eletricidade de 82,9% da eletricidade oriunda de fontes renováveis. Cresceram as vendas chinesas de carros elétricos, perfeito. Onde está o problema? Tratam-se. Tratam-se nunca vai ser feito dessa forma. Lembre-se do seguinte, ó. Sempre que aparecer tratar-se de, isso aqui, ó, é sujeito indeterminado. Ou seja, fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, sempre. As fontes renováveis e a alta produção de etanol faz não, né, gente? Ó, dois núcleos, ó. Fonte e produção. Fontes, perdão, e produção. Ou seja, fazem com que o Brasil tenha um enorme potencial. Beleza. Percebeu aqui uma coisa importante nessa prova que a gente está corrigindo só nessa primeira parte? Já foram duas questões envolvendo o quê?
2 questões envolvendo a nossa querida, nossa maravilhosa concordância verbal. Então, já fica atento em concordância verbal na preparação para a VUNESP. VUNESP gosta disso, beleza? Bora que só bora? Vamos junto. Aqui, ó, o coração agora bateu acelerado, porque é o quê? Machadinho. Leia o texto para responder às questões de número 11 a 19, né? A gente vai resolver só a 11 e a 12, depois eu volto com esse texto para a segunda parte, beleza? José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que consegui, logo que comecei a andar fora, foi dispersar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua, cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez de desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio. Dizia a minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses. Sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor desse outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Ah, beleza? Pegou aqui visão? Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Esse aqui é um trecho extremamente interessante, porque é o momento em que o Bentinho, na verdade o Dom Casmurro, que é ele que está narrando o texto, né? Ele vai analisar quem era o José Dias. O José Dias era um agregado da casa do Bentinho e que fazia essas coisas, assim, ele era um agregado meio puxa-saco, meio servo, ou seja, ele fazia alguns serviços para a mãe dele, ia ali jogando, né? Tinha algumas coisas interessantes nessa caminhada. Então, é bem interessante a gente perceber algumas coisas aqui. Vamos lá. No contexto em que são empregadas as passagens, aos 8 anos os meus plurais careciam alguma vez da desinência errada. Beleza. Quando ele fala careciam da desinência errada, ele está querendo dizer que quando ele tinha 8 anos, ele não fazia todos os plurais conforme a norma culta determina, né? Ou seja, ele errava segundo a norma. Então, errava a conjugação dos verbos, certo? Então, ó, errava a conjugação dos verbinhos. Fechou. E não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Permitem correta e respectivamente as interpretações. O narrador cometeu erros de concordância por 8 anos. O problema está aqui, ó. Por 8 anos? Não, né? Ele não diz isso, ok? José Dias se incomodava com o desenvolvimento cognitivo lento. Uai, caminha depressa e é lento? Né? Não faz sentido, ok? Então, fuem. O narrador confundia-se com a concordância das palavras aos 8 anos. Perfeito. José Dias divergia do padre Cabral quanto aos avanços na aprendizagem. Não divergia, né? Ele não tem indicação de que o padre dizia que o menino não crescia rapidamente, né? O narrador incorria em erros de concordância quando tinha 8 anos, perfeito. E José Dias considerava que o narrador avançava rápido nos assuntos. Perfeito, ó. Eis aqui a nossa resposta. Então, aqui é a nossa resposta certa, resposta corretíssima. O narrador passou a dominar a concordância com 8 anos? Não, ele não diz isso, tá? José Dias concordava com o padre? Não. O padre nem opina. O narrador passou a cometer erros de concordância aos 8 anos? Também não. José Dias tinha dúvidas? Não, pelo contrário, ele dizia, olha como ele é bom, né? Então, questãozinha de interpretação de texto literário é sempre um pouco mais cabeluda, mas essa aqui estava tranquila, desde que você tivesse lido o texto com calma. A gente vai falar sobre essa história de ler textos, tá? Então, sempre lendo com calma e principalmente agora que você está se preparando. Está se preparando para a prova? A leitura que eu quero de você é calma. Eu não quero você resolvendo prova, correndo, desesperado, resolvendo exercício como se fosse na hora da prova. Vamos, eu tenho que resolver rápido. Não.
isso aí você vai deixar só para os simulados, isso aí você vai deixar só para os momentos em que você determinar, vou treinar para a prova. Porque senão você acaba atrapalhando a aprendizagem. E esse momento é o momento que eu preciso que você leia os textos de forma calma, até para melhorar seu vocabulário, melhorar sua ortografia. Fechou? Bora para a última questão deste vídeo. Na passagem, eu posto não avaliasse todo o valor deste elogio, gostava do elogio. Era um elogio, tá? O termo destacado estabelece entre as orações, ó, eu, uma vez que não avaliasse todo gostava, não faz sentido. Não faz sentido ser a causa, tá? O que ele quer dizer aqui, ó? Eu não avaliava todo o valor desse elogio, mas gostava dele. Ou seja, eu tenho uma relação de concessão. Por que eu tenho uma relação de concessão? O posto, assim como vai acontecer com o posto que todo mundo acha que é causal e não é, traz a ideia do que, ó? É como se ele dissesse, eu, ainda que não avaliasse todo, ou ainda não avaliasse todo o valor desse elogio, ou embora não avaliasse, gostava. Ele está fazendo uma relação de oposição. Ele está abrindo uma exceção, porque se ele não avaliou esse elogio, ou se ele não avaliava esse elogio da forma correta, né, todo o valor, não fazia sentido ele gostar. Mas mesmo não fazendo essa valoração do elogio, ou seja, mesmo não dando noção do tamanho desse elogio, eu gostava dele, porque era um elogio. Eu gosto de elogios, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então, não é finalidade, não é porquê, né, para que não avaliasse, comparação como não avaliasse, não faz sentido, condição podendo ser substituído por caso avaliasse não, e é concessão. E aí vou dizer para vocês uma coisa importante, ó, concessão é das preferidas, é das leituras preferidas de prova. Porque ela causa exatamente esse probleminha, tá? Preferidas de prova. Fechou, meus jovens? Pegaram visão aqui junto comigo? Tranquilo? Quero te agradecer imensamente, te pedir, mesmo se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa também, tô brincando. Deixa seu like, segue a gente aqui no canal, né? Se inscreve no canal, já fica preparado porque vem muita coisa boa por aí, beleza? Comenta também se você precisar de qualquer coisa e a gente tá junto, a gente tá misturado. Muito obrigado a todos vocês pela presença por aqui, né? Aproveite, me siga, marque o sininho para receber atualizações do canal. Fechou, meus jovens? Um beijo, um queijo. Valeu demais da conta e fica ligado que a segunda parte vem aí. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Fui.